Olá, juventude linda do Brasil, que alegria estarmos aqui para mais um episódio do Comunidade Plus. Esse aqui é um momento muito especial porque você sabe que depois da lição de sexta-feira a gente tem aqui um roteiro de estudos para o PG Jovem. Todo mundo aqui curte PG, né? É aquele momento bacana, gostoso que a gente senta com os nossos amigos para trocar ideias, principalmente partindo da palavra. E nós temos aqui um time muito especial. Quero começar apresentando aqui o nosso amigo Elbert, que é o líder de jovens da Sudoeste. Um abraço, pessoal, galera. Um prazer estar aqui de novo com vocês para participarmos desse diálogo, desse estudo aqui importante. Deus abençoe vocês aí. Um abraço ao pessoal da Associação Paulista Sudoeste. Maravilha! Temos na outra ponta ali o nosso amigo Didio, da Paulistana. Seja bem-vindo, pastor. Valeu, pastor Everton. Muito bom estar aqui entre vocês, entre os melhores. Um salve para a galera que está no PG em prédios, que lá o pessoal se reúne em apartamentos. Cidade de São Paulo, tamo junto. Valeu, pastor Didio. E temos aqui o nosso líder para o estado de São Paulo, pastor Cândido Gomes, que é muito amado por todos nós. Com certeza. E aí, pastor Everton, bom demais sentar aqui nessa mesa. Cada um dos encontros que a gente teve com esse grupo aqui, com os demais também, foram muito enriquecedores para mim. Eu estou feliz de estar aqui e de saber que você está aí recebendo esse conteúdo, você que lidera um PG, faz parte de um PG, que a conversa aqui será uma bênção aqui também se estenda e abençoe o seu grupo aí em casa. Amém. O título do nosso estudo de hoje é A Força de uma História. E o nosso texto base de discussão é Mateus capítulo 25, verso 1. Pastor Cândido, lê pra gente e aí já vamos iniciar o bate-papo. Com certeza. Mateus 25, verso 1 diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. É uma história conhecida. Durante a semana a gente está estudando sobre essa parábola, né, das 10 virgens, que tem muitas lições. Aliás, esse trimestre que já está chegando assim no final, para mim foi um dos melhores trimestres da nossa lição de Escola Sabatina Jovem. Sim. Claro que a gente está aqui no ambiente do PG, mas como a gente é abençoado, né, quando estuda as histórias da Bíblia. Eu amo histórias, é sobre isso que a gente vai bater papo nesse Comunidade Plus, porque as histórias, elas ensinam, elas inspiram, elas dão referência. A gente é pastor, né? E às vezes alguns falam assim, eu não gosto de pastor que conta história. Claro que eu não estou defendendo qualquer história, em qualquer ambiente, com qualquer propósito. Mas eu, quando prego, sempre conto histórias. Eu aprendi com o pai da matéria, que é Jesus. Porque a pessoa pode esquecer o meu sermão inteiro, mas sempre vai lembrar da história. Quando a gente encontra as histórias na Bíblia, a gente deve sempre entender que as histórias da Bíblia, elas não estão ali por um acaso. As histórias da Bíblia, elas também são nossas histórias. Então, quando a gente lê a história dessas 10 virgens, a gente deve se encontrar na história. Assim como quando leu a história do filho pródigo, a gente se encontra nos personagens e outras tantas histórias aí. E para a gente começar aqui o nosso bate-papo, Everton, você que nos introduziu aí, você conhece alguma história assim profunda, que tenha alguma lição legal, que te marcou em algum momento, que você ouviu ou que você já contou, parecido com essas parábolas de Jesus, alguma história que para você é muito especial? Sim, pastor. Eu li num material do Gary Chapman, aquele autor que escreveu o livro As 5 Linguagens do Amor. E ele conta de uma senhora que estava fazendo um tricô, fazendo ali um tapete bonito e tal, e ela estava num andar um pouco superior e o seu netinho embaixo. E o netinho brincando de carrinho e tal. E quando ele olhou para a senhora, ele, obviamente, olhando de baixo para cima, viu aquele tapete todo feio, porque não fica a imagem uniforme, porque tá do contrário, né? Fios estão ali descendo. E aí o menino brincando e na pureza da criança olhou para a vovó e falou assim: vó, que negócio feio é esse? E aí a vovó então sorriu, né? Falou: vem cá. Pegou ele no colo, abriu o tapete e agora ele estava olhando de forma correta, de cima para baixo. E ele conseguiu ver então a beleza do tapete, tudo perfeito, não tinha fio. E aí a vovó falou para ele assim: olha, não é que está feio, você não tinha a perspectiva correta. E essa história me traz assim uma lição muito profunda,
Porque nós somos seres limitados, né? Nós não temos, assim, um conhecimento do todo, nós não somos oniscientes. E às vezes a gente está passando por provas na vida, por situações, que a gente olha para Deus e fala assim, Senhor, por quê? Que negócio feio é esse que eu estou vivendo, né? Só que como a gente não sabe o todo, a gente às vezes fica achando que é algo, sabe, muito ruim e por quê? Questiona a Deus e fica bravo. Mas a gente tem a certeza que Deus está permitindo situações porque Ele tem a visão do todo, né? E um dia Ele vai pegar a gente no colo e Ele vai abrir o tapete da vida e Ele vai falar assim, olha, por que você passou por isso? E a gente vai conseguir ver toda a imagem. E nós vamos ver que a mão de Deus conduziu, nos abençoou. E eu tenho certeza que a nossa palavra final vai ser assim, Senhor, muito obrigado por tudo isso que eu vivi. Valeu a pena. Então, olhar as coisas na perspectiva certa faz toda a diferença. E um dia Deus vai mostrar toda a perspectiva que hoje às vezes a gente não enxerga. Ele vai mostrar para nós. Vamos orar pra gente encerrar aqui? Isso que eu ia falar, cara. Rapaz, sensacional. Já que história. cara. Eu vou escrever, tá bom? Essa história aí. É muito especial. Eu vou anotar essa história aí. Sensacional. E essa história aí, cara, a história tem um poder extraordinário, né? Poucas palavras, uma lição. O que eu observei nessa história, o garoto olhando de baixo para cima. E depois a avó permite que ele olhe de cima para baixo. E essa música me lembrou... Aliás, essa história me lembrou uma música. Não sei se vocês conhecem um cara chamado Estênio Márcios. Sim. É um compositor brasileiro que tem músicas assim religiosas muito lindas. E uma das que eu mais gosto é o Tapeceiro. Ele fala, minha vida é obra de tapeçaria. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. Cara, sensacional. Legal. Gostei demais dessa história aí, viu? Editor, põe de fundo, por favor. Pra... põe a trilha. Legal. Agora, Pastor Elbert, pensando na história que a gente tá olhando aqui nessa semana e vai conversar durante também o PG, na história, nessa parábola das 10 virgens. Você consegue ler essa história e tirar algumas verdades? Por exemplo, 3 verdades, lições que essa história traz pra gente, que a gente poderia compartilhar com o nosso PG? Sim, pastor Cândido, eu consigo pensar em alguma coisa aqui que tem a ver com aquilo que eu penso, que eu sinto, né? A primeira é que a demora, ela já está definida, ou seja, ela já está prevista. Certo. Então, se está prevista uma tardança do noivo, a gente não deve se preocupar em quando ele vai vir, né? Mas o fato de que ele vai vir. E que aquele que prometeu, ele é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas. A parábola fala assim que das 10 virgens, as 10 dormiram. Certo. Tanto as prudentes quanto aquelas que eram nécias. Então, o fato de dormir em si é natural. O tempo vai passando, a gente não consegue visualizar o que está além das nossas fronteiras, né? Nós vivemos numa esfera como criaturas finitas que nós somos, e a única coisa que a gente consegue ver é o que está diante dos nossos olhos. Mas Deus está além das nossas fronteiras. Ele ultrapassa os nossos limites. E aí, Ele sabe exatamente o dia e a hora. Nós não devemos estar preocupados se Ele está demorando ou não. Nós temos que estar preparados. E aí eu entro no segundo ponto. A nossa grande preocupação é estar pronto, seja qual for esse momento. E a segunda verdade é justamente isso aqui. 5 delas estavam preparadas. Elas dormiram, mas elas estavam preparadas. As nécias dormiram, mas não estavam preparadas. E o preparo tem a ver com o azeite, né, que alimenta a nossa lâmpada. Eu creio que o Espírito Santo é o que alimenta a nossa vida espiritual. Nós não podemos nunca nos esquecermos da nossa vida devocional. Eu creio que mais do que qualquer outra coisa, mais do que estarmos com todo o conhecimento sobre o Apocalipse, o tempo do fim, as profecias, tudo isso é a gente estar convictos e com a certeza de que nós temos em nossa vida o Espírito Santo. Porque é Ele que vai nos fazer lembrar de todas as coisas. Né? Ele vai fazer tudo. Então, a importância de estarmos preparados. E nós só vamos estar preparados se a gente buscar. Como, né? É fácil, mas tem que ter esforço. Né? A salvação ela é de graça. Mas a gente tem que também se preparar para esse encontro. E por último, Ele vem nos buscar
E a certeza de que ele vem me faz ter um senso de compromisso. Né? Eu preciso contar para os outros legal. o que eu sei, o que eu aprendi. Não adianta eu pensar somente em mim mesmo. Eu vou esperar Jesus voltar, está tudo certo. Eu tenho que estar preocupado com o outro também. Eu tenho que falar para os outros. Então, enquanto ele não vem, eu sigo confiando, pregando, anunciando, participando da missão de Deus. Posso colocar em 3 palavras? Claro. Então, para mim, você falou da promessa, você falou do preparo e você falou da proclamação. Uau. Você é o pai da matéria, sim, viu? né, mano? Você é o pai da matéria mesmo. Dava pra acabar também Eu agora. aprendi com você, Então, vamos orar. Põe o tapeceiro. Que legal, que legal. Fundo de novo. E essa história... Mano, eu vou falar uma coisa. Você é minha inspiração, cara. Você tá falando sério. Cara, Não isso terminou, foi é bonito, sério. hein? Isso aqui foi, ó, E naturalmente. aí, e a a produção do coração. depois vai fazer um recorte Não, e eu eu vou assistir isso aí todo dia antes de dormir. Isso, assista Porque você que é a minha referência. porque tá? é Sabe disso. verdadeiro, é do coração. Tá lindo isso. Mas essa história que traz lições tão interessantes, história antiga, que dialogava com a cultura da época, quando Jesus fala 10 virgens, a imagem do casamento e tal, para a gente pode ser assim meio esquisito, mas aquilo era rotina na sociedade em que Jesus estava inserido naquele então. Mas quando a gente transporta essa história, essas lições para nós, a gente pode pegar elementos como você falou, a demora, tal. E eu queria ver, Didio, você... Eu não sei, você se considera uma pessoa ansiosa? Como claro. é que... como é que a ver, gente... Todos nós, né? Mas como é que você acha que a gente pode lidar com a demora numa sociedade tão imediatista, de tanta velocidade como a nossa? Posso dar uma rápida, breve, superficial contribuição? Nossa, além do texto que você já escreveu? Acho que eu vou responder, eu prometo que eu vou responder. Fica à vontade. Mas é só uma Take your time. Porque eu fiquei com vontade de... Eu lembrei de um lance que eu li, que fala sobre a introdução que o senhor fez, que o pastor Everton trouxe, o pastor Albert também. Quando a gente tenta externar de maneira sincera, usando as melhores palavras que a gente tem na teologia para dizer alguma verdade espiritual, por exemplo, a questão da providência. Eu separei aqui um parágrafo da Confissão de Fé de Westminster, que é aquela confissão reformada do século XVII, enfim. E eu vou ler. Certo. Tá? Pela sua própria vontade e para o louvor de sua glória, da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, Deus, o Criador de todas as coisas, sustenta, dirige e governa toda a sua criação. Cada criatura, cada ação em todas as coisas são governadas por Deus, desde a menor até a maior. Esta é a providência de Deus sobre o universo. Em outras palavras, a providência é Deus agindo como Deus, exercitando a sua preservação, seu governo e também a sua cooperação. Tudo isso guiado pela sua bondade paternal, de maneira que ele ordena todas as coisas para servir o conselho de sua própria vontade, para a sua glória e também para o bem do crente. É uma confissão de fé, é bonito, são as melhores palavras, enfim. Mas quando a Bíblia, eu vejo que a Bíblia quer contar para mim o que é a providência de Deus, ela conta uma história. Ela fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ela me coloca como ovelha na mão do pastor, ela nem cita a palavra providência. Então eu saio daquela história nas águas verdejantes, as águas de esgoto, As águas que são verdes. os passos verdejantes, as águas tranquilas, o cuidado, enfim. Eu acho isso, o poder da história é muito forte. E eu vou carregar a história do neto, da vovó, do tapeceiro, eu vou carregar a gente. Às vezes eu tô pregando um sermão que eu preparei um monte, contei uma historinha ali de alguma coisa que aconteceu, no final a pessoa... E pastor, e aquilo ali que você falou? Nem lembra do resto, sabe? Mas é isso. Na Bíblia tem muita história, né, Didio? A cada... Como é que você falou? A cada 10 textos, 6 são de histórias, de algum tipo de narrativa. Bom, e em relação à pergunta de ansiedade, eu estou me
alongando aqui. A gente está ansioso pela resposta. Tá todo mundo assim, ó. A gente é uma crise geral, né? Ansiedade. A gente, nos campuris, o pessoal tem que falar, não, os atendimentos aqui é crise de ansiedade, coisa que não existia antigamente para criançada e tal. A gente vê o pessoal entrando muito nessas crises, porque a gente está sendo formatado para respostas imediatas e para a gente acumular muito serviço em pouco tempo e produzir mais em pouco tempo. E a gente tem mais ferramenta para isso também. Eu acho que isso está fazendo mal para a gente de alguma forma, porque a gente talvez não tenha essa natureza imediatista. Então, o recado que eu dou, eu acho que quando eu escrevi a pergunta, eu pensei nessa resposta, é que nem tudo precisa ser resolvido hoje e nem tudo precisa ser resolvido agora. A gente estava falando sobre o fruto, às vezes ele demora para amadurecer. A gente tem uma jornada para trilhar, a gente tem, sabe, coisas no seu tempo. É bom lembrar de que tudo tem o seu tempo e que Deus cuida disso. Então, o remédio para a ansiedade, um dos remédios é estar no colo de Jesus, sentir o seu perfume e saber que Ele cuida até do lírio do campo, né? Então Ele também está cuidando da gente. Interessante isso aí, viu? Olha que fantástico. Eu estava pensando aqui agora no que Trivinho escreveu, né? Ô, louco, quem? Trivinho é um grande comunicador, né? Um grande teórico na área de comunicação, e ele fala sobre a dromocracia, que é o regime da velocidade. E aí ele falando sobre isso, ele fala assim que a dromocracia, de onde vem a palavra dromo, né? Autódromo, carros que... né? Eu tô fingindo, mas não sei nada disso. Mas a ideia que ele coloca é que na sociedade em que nós vivemos, nessa pós-modernidade, a velocidade é uma violência. Uau. Ela causa violência em nossa vida. É aquilo que o pastor Didi colocou muito bem, né? E gera ansiedade, porque tudo é para ontem, tudo é para... né, para hoje. Então a gente tem que ter paciência também com a gente, né? O processo da santificação, ela é paulatina, né? Nós vamos chegar a sermos perfeitos um dia, mas a gente tem que ter paciência com a gente também, né? Todos nós temos as nossas mazelas. A gente vive os nossos dramas, as nossas dificuldades na família, no trabalho, mas nós temos que ter paciência e calma, porque o imediatismo, ele é também violência, né? Contra. E Jesus, claramente, ele nos ensina que a cada dia nós vamos aprendendo, vamos crescendo até sermos perfeitos. Amém. Amém. O bate-papo aqui podia ir longe, nossas histórias que abençoam a gente. Eu queria desafiar você, líder do PG ou fazendo parte de um PG, a contar sua história. Conte uma história que te marcou, uma experiência pessoal, alguma coisa que você leu, que te ensinou alguma lição. A sua história pode ser uma resposta do céu para a necessidade de alguém também. Tá bom? Foi muito legal bater papo com vocês aqui, nesse momento especial. Pastor Elbert, você pode nos despedir em oração? Sim. Vamos orar então, queridos. Abraço. Querido Pai que estás no céu, obrigado, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade de falarmos sobre o Teu amor. O Senhor prometeu que um dia iria voltar a essa terra e nós estamos aqui esperançosos para que esse dia ocorra o mais breve possível. Amém. Que a Tua bênção repouse sobre cada um de nós, todos aqueles que estão também assistindo, e que o Senhor possa nos abençoar com a Tua graça em nome de Jesus. Amém. Amém.